Olá, queridos de Mari, um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Janaína Albuquerque, acredito que a maioria de vocês me conhece. Eu sou esposa do pastor João Roberto, que pastoreou o Verbo da Vida Sede por quase 22 anos. Nós saímos recentemente para uma nova etapa que Deus tem para a nossa vida, porque a vida do cristão ela é assim. Né? Eu acho interessante quando Jesus disse assim: o vento você só o ouve, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo nascido de novo. Pronto. Essa é a proposta para quem é nascido de novo. Ser tão flexível para Deus como o vento. Né? Então, hoje nós estamos aqui, amanhã a gente está acolá, desde que a gente esteja fazendo a sua vontade. E estamos muito gratos ao Senhor por esse novo tempo e estamos aqui para compartilhar a palavra. Amém? Então eu vou ser bem objetiva, a gente já entrou no tempo, né, extrapolou um pouco o tempo, eu não quero me demorar com você, mas nós temos aqui uma oportunidade de ter uma noite de aprendizado, de ensino, e de contarmos com a graça do nosso Deus para nos ajudar. Amém? Então eu quero começar orando com você, e depois eu vou trazer um texto da palavra e a gente vai falar sobre a autoridade do crente. O pastor Sacalonga falou comigo que eu visse uma matéria do Rema. Na verdade, eu ensinei a autoridade do crente muitos anos, então eu me identifico muito e eu me sinto bem confortável para falar sobre esse assunto, tá bom? Então vamos orar para começar. Você aí na sua casa, onde você está, feche seus olhos. No reino do Espírito não há distância, nós sabemos disso, e eu acho que dentro dessa pandemia, se a gente não tinha entendido isso até agora, dentro dessa pandemia a gente teve que entender, porque só o que tem acontecido é a gente se ministrar uns aos outros à distância. E graças a Deus que no reino do Espírito não há distância. Amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigada pela noite de paz que o Senhor nos dá aqui nesse lugar, com meus irmãos e irmãs conectados onde eles estiverem. Nós declaramos uma noite de paz, de iluminação, de esclarecimento, o Senhor jogando luz nos olhos do nosso entendimento e aquele conselho que liberta, chegando para cada um de nós e alcançando a nossa necessidade específica, que só você conhece, Pai. Nós nos entregamos a você hoje à noite para o teu conselho, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, sendo direta, como eu falei para você, queria ser, eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 10. Eu vou só contextualizar, antes da gente dar prosseguimento. Você lembra que Jesus ele pediu aos discípulos para irem adiante dele nas aldeias e cidades em que ele iria entrar. Ele, na verdade, já tinha treinado esse grupo, né? Era um grupo grande, eram 70 pessoas. Ele já vinha treinando essas pessoas, ele sabia que no meio deles os 12 estariam, mas ele queria fazer já esse treinamento em campo, vamos dizer assim, né? Essa obra de campo. Então ele mandou esses 70, eles foram, ele deu autoridade, ele instruiu como fazer, o que fazer quando entrasse em cada cidade, em cada casa, o que levar. E então esses 70 regressam. Quando esses 70 regressam, eles estão muito felizes, porque eles viram na prática que o nome de Jesus funcionava na boca deles. Então, eles ficaram impressionados. Eu posso imaginar cada um contando sua experiência. Olha, quando eu vi um cego, eu disse àquele cego, cegueira em nome de Jesus, saia daquele homem, e ele ficou enxergando. Aí o outro dizia, não, e eu, que tinha um paralítico, que eu dei uma ordem em nome de Jesus e o homem ficou bom. Aí o outro dizia, nossa, e eu? Que o homem estava endemoniado, eu tinha uma mulher endemoniada, eu usei autoridade no seu nome, Senhor, e o demônio saiu. Então eles estavam todos alegres, né, contando esses feitos, e não somente contando, mas assim, era uma alegria quase que surpreendente. Eles estavam realmente surpresos de aquilo funcionar da boca deles, não é? De os demônios se submeterem ao nome de Jesus de verdade. Porque o mestre, eles sabiam, não, ao mestre tudo se dobra, mas a nós, quem somos nós? E vale salientar, queridos, que não se tratava de gente nascida de novo ainda. Ninguém nasceu de novo até a ressurreição de Jesus, entende? Então ainda eram pessoas mortas espiritualmente que Jesus estava dando
uma degustação, vamos dizer assim, antecipando algo que a igreja iria provar mais na frente, que era esse domínio, esse poder, esse controle sobre as coisas do Espírito, né? E aí, quando eles voltaram com essa alegria toda, Jesus disse, olha, eu fico feliz porque vocês estão assim, estou parafraseando, né? Ele disse, se vocês se alegram porque os demônios se submetem, isso é bom, mas muito mais alegria vocês devem ter pelo fato de o nome de vocês estar escrito no livro da vida. Ou seja, de vocês já serem candidatos na fila para o novo nascimento, né? De vocês já poderem receber a vida eterna assim que eu ressuscitar, porque vocês já estão prontos. Isso é mais importante do que os demônios se submeterem. E aí, dentro desse contexto, conversando com os discípulos, então ele disse assim, vamos ler então, no capítulo 10, versículo 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, e dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele disse, eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno. E nada, aí ele vai e enfatiza de novo, absolutamente nada vos causará dano algum. Pronto. Vamos avaliar o que é que Jesus está dizendo aqui. Ele disse assim, eu vi a Satanás cair do céu. Quando foi que ele viu Satanás cair do céu? Às vezes a gente acha que ele está falando sobre aquele momento em que os discípulos repreenderam Satanás. É como se ele estivesse dizendo, não, realmente, quando vocês repreenderam Satanás, eu via Satanás fugindo, né? Não era isso que ele estava falando. Ele disse, eu vi quando ele caiu do céu. Ele está falando, queridos, realmente do momento literal em que Lúcifer se transformou em Satanás. Lá no céu, nós sabemos que existe uma história antes de nós, que essa briga entre aspas, entre Deus e o diabo é antiga, nessa oposição entre esses dois lados é uma coisa antiga, é antes de mim, antes de você. Então, Lúcifer era um anjo perfeito, era um querubim da guarda ungido, era uma alta patente, tá? Porque existe uma hierarquia no céu, e ele era uma alta patente angelical. Não faltava nada para Lúcifer. A Bíblia descreve lá em Ezequiel que ele era perfeito, se vestia de pedras preciosas, diz também que ele lidava com pífaros e tamborins, que são instrumentos de musicais. Então, Lúcifer ele era regente dos louvores a Deus no céu, né? E aí ele começou a desejar ser como Deus. Ele queria se assentar no trono de Deus. E ele começou a invejar a posição de Deus. Entende? E não somente aconteceu isso no coração dele, como ele também começou a conversar com os anjos e poluir os anjos. De modo que lá em Apocalipse, diz que o dragão, com a sua cauda, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu. Essa é uma forma alegórica de dizer que quando Lúcifer foi deposto do céu, vamos dizer assim, 1/3 dos anjos desceram com ele, que hoje são os demônios. Porque essa obra todinha que Satanás está fazendo no mundo, ele não conseguiria sozinho. Porque Satanás não é onipotente, não é onipresente, nem é onisciente. Isso aqui são características de Deus. Satanás não tem esses poderes, mas ele tem alguns. Ele não perdeu todos os seus poderes, ele perdeu alguns. Então, 1/3 dos anjos desceu com ele porque se contaminaram com a mesma ideia de Lúcifer. Podemos ser como Deus, podemos nos assentar no trono de Deus. Por que só Deus reina sozinho? Por que só ele que tem que estar sobre todo mundo? Nós não somos tão excelentes, o que que falta para a gente ser como Deus? Você entende? Esse tipo, queridos, de ganância, esse tipo de soberba, é a mesma coisa que a Bíblia diz que Deus resiste. A Bíblia não diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde ele dá graça. Pronto. Por que Deus resiste ao soberbo? Dentre muitos motivos, é porque soberba foi o primeiro sentimento que Lúcifer fez crescer dentro dele. Entendeu? Então, esse negócio de soberba é antigo, né? De inveja, de ganância, de querer ser maior do que o que você realmente é, isso é antigo. E Deus detesta isso. Lembra sempre, querido, que foi isso que baniu
Lúcifer do céu e fez ele perder toda a sua glória e a sua formosura. A Bíblia diz que, lá em Isaías, se não me engano, Deus iria fazer um fogo arder de dentro para fora. Diz que ele seria expulso, né, e seria lançado por terra. Então, na verdade, quando Jesus disse, eu vi a Satanás caindo do céu, era isso que ele estava falando. Ele estava dizendo, em outras palavras, eu estive lá. Eu estava lá quando isso aconteceu. Eu fui testemunha disso. Não sei se você pensa dessa forma, mas há pessoas que acham que Jesus ele passou a existir quando o anjo anunciou a Maria que o Filho de Deus seria gerado dentro dela. Aí Jesus passou a existir naquele momento. Não, querida. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, ela não tem início de dias nem fim de dias. Amém? Porque Jesus é Deus e o Espírito é Deus. Então, Jesus sempre coexistiu com o Pai lá em cima, assim como o próprio Espírito de Deus. Amém? Então, isso significa que Jesus estava naquele dia que Satanás foi lançado por terra, em que ele perdeu seus poderes, em que ele foi lançado humilhado. E Jesus, quando ele faz menção nesse momento, ele está falando desse dia, né? Um dia há muitos anos atrás, mas que Jesus tinha bem fresquinho na sua memória. E diz que ele caiu do céu, como um relâmpago. Ele está querendo dizer isso dentro desse contexto, né? Porque a gente vale lembrar que os discípulos voltaram alegres porque os demônios se submetem ao nome de Jesus, né? E eles ficaram felizes, como os demônios não significavam nada diante desse nome. Então é dentro desse contexto que Jesus disse assim, eu vi ele cair. Ou seja, ele está querendo dizer em outras palavras, queridos, ele é um derrotado. Queridos, ele é um decaído. Ele já caiu. Eu vi quando ele estava lá. Ninguém me contou. Eu fui testemunha ocular desses fatos. Essa pessoa que se submete ao meu nome, que vocês estão tão maravilhados com isso, eu vi quando ele caiu. Você entende? É isso que ele está querendo dizer. E aí, em decorrência do que ele disse, né? Ou seja, eu fui testemunha da sua queda, eu fui testemunha da sua humilhação, eu sei o nívelzinho de poder que ele tem em relação a mim e a meu Pai Celestial. Dentro desse contexto, ele diz assim, eis aí eu vos dei poder, para vocês pisarem serpentes e escorpiões, e todo o poder do maligno. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. E, queridos, eu acho essa declaração de Jesus muito séria e muito forte. E é com essa declaração de Jesus, né, com essa explicação sobre essa declaração que a gente vai começar a finalizar, tá bom? Ele diz assim, eu dei a vocês poder para vocês pisarem serpentes e escorpiões. A gente sabe que serpente e escorpião não é o animal, o bicho. Uma serpente e um escorpião. Não, ele está falando de principados e potestades. Ele está falando de hostes malignas de Satanás. Ou seja, aquele a quem ele viu cair do céu. Ele disse, eu dei poder a vocês para pisar este. E não só este, mas um terço dos anjos que também desceu com ele se transformaram nos demônios. Eu dei poder a vocês para pisar sobre estes. Entende? Vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. E aí, para fechar tudo, ele diz, e todo o poder do maligno. Todo. Todo, querido, na sua ótica, quer dizer o quê? Todo. Quando diz assim, vamos dizer que isso aqui é um bolo. Fulano comeu esse bolo todo, um círculo. Metade desse bolo seria o quê? Isso aqui. Um bolo todo significa o quê? Tudo. Então a pessoa comeu tudo. Entende? Todo o bolo significa 100% do bolo. Jesus disse, eu dei poder para vocês sobre todo o poder do maligno. Então não sobra nada. Há poder na igreja, nos nascidos de novo, sobre todo o poder do maligno. E aí, continuando, ele diz, nada, absolutamente nada, vos causará dano. Dentro desse contexto, algumas pessoas ficam sem entender quando a Bíblia diz, olha, se Jesus disse que nada, absolutamente nada, nos causaria dano, por que que algumas coisas ainda acontecem na minha vida? Por que que algumas coisas ainda aconteceram na minha casa?
né? Já que eu sou nascido de novo, que a minha família é nascida de novo, por que que algumas coisas ruins aconteceram comigo? Querido, primeira coisa que a gente tem que entender é que tantas quantas são as promessas de Deus, tem em Jesus o sim e por ele o amém, que quer dizer assim seja, para a glória de Deus Pai. Então, tudo que Deus prometeu, Jesus veio e ratificou isso, atestou. Ele disse: eu vim cumprir a lei, eu não vim desfazer a lei, eu vim cumprir a lei, ou seja, eu atesto isso e o fim da lei é Cristo. Ou seja, daqui para frente a gente vai iniciar um novo tempo, o tempo da graça. Mas tudo o que Deus prometeu, especialmente dentro da nova aliança, Jesus veio atestar isso. Amém? Só que quantas coisas a Bíblia nos diz que a gente realmente está usufruindo? Eu quero que você pense na sua vida. Não pense no seu vizinho, não pense em ninguém da igreja, pense em você. Quando Paulo disse assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Isso é uma verdade. A gente está falando de Novo Testamento, estou nem indo para o Velho Testamento, tá bom? Então, ele disse isso sobre a vida dele, mas é uma verdade que se aplica a nós. Mas eu pergunto, quantos de nós estamos realmente andando nessa verdade de que Deus, segundo as suas riquezas em glória, está suprindo cada uma das tuas necessidades? Será que às vezes a gente não se vê precisando de uma coisa que não chegou, desejando uma coisa que ainda não tem? Por que esse tipo de coisa acontece? E com tantas quantas foram outras promessas que o Novo Testamento nos dá, entendeu? Que talvez você não esteja vendo na sua vida. Aí a minha pergunta é, isso é culpa de quem? Você acha que é culpa de Deus? Você acha que Deus ia fazer esse sacrifício todinho de Jesus, fazendo ele descer da sua glória, tomar sobre si um corpo de carne sujeito a todo tipo de pecado, enfrentar Satanás cara a cara, né? Ser morto, humilhado pela criação dele, né? Porque Jesus foi humilhado pela humanidade, que ele criou junto com o Pai. Se submeter a morrer e ir para o inferno, como todo morto espiritual, ter que ser ressuscitado como primogênito dentre os mortos. Ele ia passar esse sacrifício todinho para não dar a você aquilo que é justo, aquilo que é seu direito, aquilo que você merece, aquilo que é o básico para você viver bem nessa vida. E eu estou falando tanto espiritualmente, como emocionalmente, como financeiramente, entende? Então, por que coisas não nos alcançam, já que a Bíblia diz que aquilo é para nós? Porque inclui, amado, duas coisas. Primeiro, oposição de Satanás. Se tudo que não acontecer com a gente, que a Bíblia propõe de bom, que não acontecer com a gente, for só culpa de Satanás, é mais fácil. Porque aí a autoridade que você tem no nome de Jesus, você usa e Satanás solta aquilo. O problema é que a maioria das coisas que a Bíblia nos promete, que não está conseguindo ser uma realidade da nossa vida, é porque a gente ou tem falta de conhecimento, ou porque a gente não crê, ou porque a gente conhece, sabe que precisa crer, mas não está conseguindo crer. Não está conseguindo executar os princípios que vão ativar a chegada dessas promessas para nós. Aí onde é que está a culpa de Deus? Em lugar nenhum. Deus não tem culpa de nada disso. A Bíblia diz, querido, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então fica certo, todo o mal que te abate, que me abate, toda falta, toda necessidade, toda angústia, toda dor, toda morte, todo roubo, tudo de ruim que te acontece ou que me acontece, nunca vai ter o dedo de Deus. Ah, mas é porque Deus fez para me treinar. Deus não precisa treinar você usando as ferramentas do inimigo dele. Porque a Bíblia diz muito claramente, Satanás veio matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim dar vida. E vida e abundância. Vida e abundância não consta morte, roubo, destruição. Amém? Você tem que decidir quem é que mata, rouba e destrói, quem é que dá vida e abundância. Queridos, eles são opostos. Depois que Lúcifer se transformou em Satanás e foi banido do céu, e Jesus disse que viu ele cair, eles agora são opostos. Eles não jogam no mesmo time. Entende? Então, quando Jesus diz, eu dei a você a autoridade para você pisar toda a obra do maligno, Jesus sabe o que está dizendo. Amém?
E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Dano é... Deixa eu ver se eu uso um exemplo aqui. Dano significa prejuízo. Dano é alterar o estado original de alguma coisa. Por exemplo, deixa eu ver se eu posso te dar um exemplo. Vamos ver isso aqui. A gente tem aqui uma conta de luz. Ela está intacta, né? Uma conta de luz está intacta. Eu chego aqui nesse papel e rasgo ele aqui assim. Rasguei o papel, todo mundo está vendo. Eu pergunto, isso aqui está como estava originalmente? Não. Por que não? Porque houve um pequeno rasgão aqui. Não comprometeu toda a folha, mas rasgou um pouco. Isso aqui não está mais como era original. Mas aí eu posso pegar uma colinha, ou eu posso pegar um durexzinho e passar aqui. Às vezes a gente vê muitas cédulas de dinheiro, né? Para as pessoas não perderem a nota, elas colocam durex para salvar a nota. Então, se eu fizer isso, dependendo do documento, do que seja, isso aqui ainda está válido, não tem problema nenhum. Mas eu olhar para esse papel e dizer, não, isso aqui está intacto da forma original, não é verdade. Entende? Você já ouviu falar daqueles restauradores de obras de arte? O restaurador de obras de arte, o papel dele, a profissão dele é restaurar aquela obra, de modo que a obra se desgasta com o tempo, vai caindo pequenos fragmentos da tinta de um quadro famoso, por exemplo. Então, o restaurador ele tem aquela habilidade de tentar fazer idêntico ao artista para poder salvar a obra. Mas quando um avaliador de obra experiente, ele olha para aquele quadro, ele sabe, esse quadro aqui foi mexido. Ele não está mais como seu estado original. Entende? Ele está parecendo certo, ele está parecendo bom, tá, mas ele foi alterado. Entende? Então ele foi danificado. Houve um dano que depois houve um reparo, mas ele foi danificado. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: é possível que vocês sofram pressão, até porque Jesus disse, no mundo tereis aflição. Ele não disse, no mundo tereis melzinho com chupeta, no mundo você terá mar de rosas, no mundo você terá todas as facilidades. Não, ele disse, no mundo vocês vão ter aflição. Aqui no céu, não. Aqui no céu, eu vou enxugar de todo o olho a lágrima, aqui vai ser tudo bem. Mas aqui embaixo, vocês vão ter aflição. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, você e eu podemos passar por pressão, podemos passar por angústia, podemos ser apertados, podemos ser, né? Talvez, sei lá, rasgados, né? Mas a gente passa por essas coisas e essas coisas não ficam em nós, a gente passa por elas. Ou seja, essas coisas passam por nós, vamos dizer assim, entende? Nós não passamos junto com essas coisas passam e nós ficamos. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, talvez alguém de vocês, por exemplo, possa ter contraído o Covid, né? Janaína, peguei o Covid, nossa, tive muita febre, fui hospitalizado, fui entubado, quase morri, mas não morreu, né? Então não foi danificado. O que Jesus está querendo dizer é, você vai ter aflição, mas nada precisa se transformar em dano, prejuízo. O que é um dano? Algo irreparável. É esse tipo de dano que Jesus está falando. Ele não está falando de algo que você pode consertar. Ele está falando de algo que não tem como reparar mais. Entende? Sabe o que é uma coisa, querido, que não tem mais como reparar? A perca da salvação. Pronto. Perder a salvação não tem como reparar. Não há dois novos nascimentos. Só se nasce de novo uma vez. Só se aceita Jesus uma única vez. Se eu e você, uma vez aceitando Jesus, andarmos aqui embaixo de forma leviana e nos desviarmos e entranharmos nas obras das trevas deliberadamente, de plena consciência, não é na loucura não, é de plena consciência, e nos entranharmos nas trevas a tal ponto de a gente começar a ficar cauterizado e negar a Jesus no coração, não só com a boca, porque tem gente que fala mal da igreja, desviado, né? Fala mal dos pastores, fala mal da Bíblia, mas no coração dele, só Deus sabe quando ele coloca a cabeça no travesseiro à noite. Entende? Mas do jeito que para nascer de novo, você recebeu Jesus no coração primeiro e depois a sua boca falou, né?
para perder a salvação, a gente tem que negar, renunciar, romper com Jesus no coração. Esse nível é um nível muito profundo, não é uma coisa fácil de acontecer, não é imediatamente, mas também não é impossível. Eu digo a você, perder a salvação é ser danificado, entendeu? Às vezes, querido, nem morrer, se você morre em Cristo, né? Se você morre nascido de novo, Janaína, eu tinha um parente, ele pegou o Covid, era crente, mas morreu. Então, que pena, a palavra fracassou na vida dele. E quem foi que disse que fracassou? A Bíblia diz, amados, que Deus vê com alegria a morte dos seus santos. Para a gente, morte é perda. Às vezes a gente entende que morte é o fim. Mas quando você é uma pessoa espiritual que conhece a Bíblia, você sabe que morte é uma passagem. Então você só sai dessa prisão física para estar com o Senhor, onde Ele quer te acolher e te receber para enxugar toda lágrima. Ali não há choro, nem pranto, nem dor, nem fome, nem nudez, nem doença. Ali só há gozo. Se você for perguntar para esse seu parente, se pudesse, né? Se ele quer voltar para continuar a vida dele, ele não quer mais não. Porque quem prova das coisas celestiais não quer voltar aqui embaixo mais não. Porque lá é excelentemente melhor. Bem disse Paulo quando ele disse assim, eu queria era estar com ele. Porque lá é muito superior. Eu estou aqui embaixo por causa de vós, para poder completar meu ministério, mas minha vontade é estar com ele. Isso é uma consciência de eternidade, entende? Então, às vezes, querido, nem a morte, ela vai significar dano, verdadeiramente. Para mim, o pior dano é a pessoa se entranhar novamente com Satanás ao ponto de perder a salvação. Aí é como está escrito, né? É como se a porca lavada voltasse à lama e o cão engolisse o seu próprio vômito. Não há como se reconciliar novamente. Então, quando Jesus disse nada, absolutamente nada vos causará dano, a gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, as coisas ruins que aconteceram em nossa vida, elas nunca têm a culpa de Deus, mas elas envolvem outras coisas. Às vezes elas envolvem a gente mesmo, e às vezes elas envolvem Satanás. E às vezes está envolvendo os dois, você e o diabo. Né? A nossa ignorância, a Bíblia não diz que o povo perece porque falta conhecimento. Pronto, a ignorância já é um prato feito para muita coisa acontecer. A falta de fé, a negatividade, a mágoa, né? A sua boca confessando que incredulidade, todas essas coisas, nosso relacionamento uns com os outros, até o relacionamento conjugal. Ele pode abrir portas para Satanás fazer algumas coisas. E o pior é que a gente acha que Deus tem a ver com isso. E Deus não tem nada a ver com isso. Ah, mas Deus permitiu. Permitiu porque não podia impedir. Como assim Deus não pode impedir, Janaína? Deus é todo poderoso. Minha gente. Uma das primeiras coisas que Deus criou no tocante ao ser humano foi o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a lei mestra em relação ao ser humano. E essa lei aí, ele não toca de jeito nenhum. Nenhuma das leis que ele criou, ele vai remover por causa de você ou de mim. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Você acha que ele, se pudesse, ele não teria impedido Adão de comer aquela fruta que trouxe toda essa desgraça para o mundo? Mesmo sabendo que Jesus poderia salvar o mundo mais na frente? Claro que ele teria impedido. Por que ele não fez? Livre-arbítrio. O que o homem plantar, isso também se fará. Esse que está diante de você, a bênção e a maldição, a morte e a vida, escolhe a vida para que tu vivas. Sempre vai ser, queridos, uma escolha. E a escolha é nossa, não é de Deus, não é você que escolhe sua vida. Amém? Então, quando Jesus diz que nada precisa se tornar um dano, ele não está dizendo que você não vai enfrentar a oposição, que Satanás não vai bater na sua porta, que você não vai ter que resistir ele no nome de Jesus, que você não vai chorar algumas vezes, que não vai trincar os dentes algumas vezes, botando força na palavra, perseverando. Ele não está dizendo isso, ele está querendo dizer que, mesmo que você sofra esse trajeto de ter que botar força, isso não precisa terminar em dano, danificando você, ao ponto de que não tem mais como lhe restaurar. Não precisa. É essa a garantia que Jesus está dando nesse versículo. Então, cuidado quando a gente usar esse versículo daqui para frente, para afirmar que Jesus disse que nenhum dano ia me acontecer. E por que eu estou passando por isso? Ele não disse que não iríamos enfrentar situações difíceis. Ele disse que as coisas não precisam terminar
danificando você. Janaína, mas e se danificar? Aí entra naquilo que eu falei. Quantas promessas Deus fez para você e para mim? Você está vivendo essas promessas? Eu estou vivendo a plenitude dessas promessas? Não. Por que eu não estou vivendo? Porque existe falta de maturidade, porque existe uma falta de disciplina na palavra, porque o meu nível de fé precisa aumentar, e a fé vem pelo ouvir e o meditar na palavra de Deus. Entendeu, querido? Então, quem de nós está andando na plenitude? Quem de nós está usufruindo de tudo que Deus tem para você? Entende? Mas a culpa não é de Deus. Então, eu estou terminando. Se algo de mal aconteceu na sua vida, se algo de mal aconteceu na sua família, lembra disso, Deus não tem nada a ver com isso. Deus é o autor da vida. Deus é o autor da paz. Deus é o restaurador de todas as coisas. Amém? Deus não joga com as ferramentas do inimigo. Ele tem as suas próprias ferramentas para nos ensinar. E a sua palavra é aquele aguilhão que nos puxa para frente, que nos puxa para cima. Você tem autoridade. Você tem poder, você tem autoridade do crente. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Covid é um nome, é o nome desse vírus, Covid. Mas o nome Jesus está acima desse nome, Covid. Amém? E esse nome de Jesus, falado na boca de um crente que crê e que tem uma vida correspondente, ele não disse tempo de crente, ele disse um coração limpo, um coração que respalde o que você está fazendo. Satanás, ele vai correr como se fosse o próprio Jesus se apresentando diante dele, porque você e eu somos representantes. Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, precisa se transformar em dano na nossa vida. Não, não precisa. A Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então quer dizer que pode andar. Ainda que eu ande, então é uma coisa possível. Ele diz, não temerei mal algum, porque você está comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Então, queridos, é possível sim, com certeza, sofrer opressões, tribulações, aparentes perdas. Mas se você ama o Senhor e honra a sua palavra, fica tranquilo. Às vezes é porque ainda não é o final da história. Deus vai fazer uma virada no final de tudo. Tenha paciência, amém? Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Tenha perseverança, tenha paciência, porque vai dar tudo certo. Amém? Eu gosto muito desse assunto. Eu realmente me empolgo com esse assunto, porque é um assunto que me salva. É um assunto que na minha vida em particular, pelo meu histórico, trouxe libertação para mim. Então, eu lidei com obras de Satanás por muito tempo. Minha mãe era envolvida com magia negra. Então, ela, grávida de mim, ela recebia demônios, né? Quando eu nasci, ela me consagrou para Iemanjá. Eu quase morri logo que eu nasci. Fiquei muito doente. Eu tinha uma asma crônica. Essa asma, ela durou até eu nascer de novo, com 16 anos. Depois que eu nasci de novo, toda vez que eu gripava forte, aquele cansaço queria chegar. Mas aí eu já conhecia o nome de Jesus. Eu já conhecia que Cristo já tinha levado sobre si as minhas dores. Então eu sabia que eu não precisava ter aquilo. Vê que o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Amém? Quanto mais eu conheço, mais livre eu sou. Eu quero te recomendar, querido, 2 livros. Anota aí, se você não leu, precisa ler. E se você já leu, isso aí é livro de cabeceira. Isso aí você deve ler eles uma vez por ano. A Autoridade do Crente e o Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. É um livro para a vida toda. Você e eu precisamos ter costume de ler esse livro, porque ele vai sempre manter viva a certeza de que nós podemos pisar serpentes e escorpiões. Amém? E todo o poder do maligno. Jesus já nos deu poder, porque ele viu Satanás cair do céu. Ele sabe a posição de Satanás e é de derrota. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero agradecer, a Sacalonga pela oportunidade. Eu sei que
É um dia comum, né, para todos nós. Eu estou um pouco cansada. Eu vou viajar amanhã logo cedo. João está indo ministrar na igreja de Humberto, é aniversário da igreja dele, 15 anos. E é a nossa primeira viagem depois dessa pandemia. E eu sei que vai ser um tempo abençoado. A vida vai voltar ao normal, né? Mas você não deve mais ser normal. Eu não devo mais ser normal. Nós devemos parar de ser normais e começar a ser sobrenaturais. Porque foi esse o preço que Cristo pagou para a igreja ser. Sobrenatural. O mundo é normal. Nós não. Nós estamos acima da normalidade. Porque você é a igreja. E a igreja ela tem que andar no sobrenatural. Ou seja, sobrenatural, acima do natural. Pense sobre isso. Amém? Muito obrigada por todos, pela paciência, por você ter esperado até agora, por você estar recebendo. Indique essa ministração para outras pessoas que você sabe que vai abençoá-las. Amém? O que é bom, amada, a gente espalha. O que é ruim, a gente guarda. A gente não divulga. Mas o que é bom, a gente espalha. A gente tem recebido tanta notícia ruim, você liga qualquer jornal e está cheio de notícia ruim. Quem vai falar as boas novas? Quem vai falar as boas notícias? A igreja. Amém? Quero orar com você. Senhor, obrigada pela noite de paz que você nos deu aqui, com meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui, e eu abençoo esse povo, Senhor, mesmo à distância. Eu não os conheço, eu não os vi, eu não estou vendo o seu rosto, não estou ouvindo as suas vozes, mas sei que eles terão acesso, ou têm tido acesso a essa ministração, que ela possa nos alcançar, Senhor, nas nossas necessidades, que você bem conhece, e nos socorrer exatamente naquilo que estamos precisando, porque você é um Deus que nos alcança em nossas fraquezas. E nós nos entregamos a você, Espírito da verdade, que dá testemunho da verdade, testemunha dentro de nós, de que não precisamos ser uma presa fácil para Satanás, que não precisamos mais estar nas suas mãos. Você já nos resgatou para uma liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Obrigada pela tua poderosa mão sobre nós. Eu abençoo cada um dos meus ouvintes aqui. Declaro paz sobre sua casa, sobre seus corpos, sobre sua vida. E haja graça sobre ti, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém? O pastor Sacalonga vai, acredito, vir finalizar, mas o meu tempo com vocês encerra aqui. Para mim foi um prazer. Tá bom? Aguardar por ele um pouquinho. Shalom, povo de Deus! Vamos de mais um comunicado da semana? Sábado, a Live Jovens em Nações, com a líder Isabel Costa, será às 9 horas da manhã, devido ao fuso horário do convidado Daniel Barbante, que está em Uganda. Você não pode perder, será transmitido pelo Instagram. Fica ligado! E neste domingo teremos o culto da família presencial em nossa igreja. Será às 18h30 e estará conosco nos abençoando com uma palavra poderosa o pastor Tomás Arguto e sua esposa Fabiana Lira. Você não pode perder, contamos com a sua presença. Você que ainda não pode estar conosco nos cultos presenciais e deseja dizimar, aqui na tela está as contas para o depósito. Após o depósito, peço por gentileza que nos envie o comprovante. A nossa construção está a todo vapor. Se há desejo no seu coração de lançar uma oferta, as contas estão em nossas redes sociais. E após o depósito, lembre-se de ressaltar que é para a construção, nos enviando o comprovante. Não deixe de lançar sua semente. Creia somente no seu provedor e não na sua provisão. Deus é quem te supre de todas as coisas. Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Salmos 23. Seja uma bênção e a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. A nossa livraria está funcionando recheada de excelentes livros para o seu conhecimento espiritual. E o valor está sendo revertido para a nossa construção. Para adquirir, você pode entrar em contato com Jailma Lima. Escolha seu título e seja abençoado. Fique por dentro de todas as nossas programações, nos acompanhando nas redes sociais. Agradecemos por sua atenção. Shalom!